Oi, pessoal, tudo bem? Vou dar aqui continuidade nos estudos do livro Jardins dos Orixás. Nós paramos na página 83, tá? E aí, o finalzinho dela, né? Que inicia com uma pergunta. Mas todo esse entusiasmo e maior disseminação das técnicas e conhecimentos projetivos de desdobramento que ocorrem na atualidade não está de acordo com o nosso atual momento de consciência coletiva? Afinal, um dia não teremos que explorar o universo que nos cerca? Então, aqui foi perguntado, né, ao espírito Ramatiz se esse universo de saberes, né, universais, se não é pertinente à nossa era, né? E ele responde: os homens se distanciam de suas capacidades divinas inerentes quando supervalorizam o ego e fortalecem as personalidades atuais como se fragmentassem, ignoram suas individualidades e morreduras, integrantes da totalidade cósmica. Aqui, pessoal, para quem se interessa, tem um grande material que aí vocês vão procurar na internet, no Google, como Cryan, e ele traz muito a explicação sobre o DNA cósmico, né? Tem muitas vertentes que tentam explicar o que seria essas canalizações recebidas desta fonte, com esse nome Cryan, mas ele traz muito esclarecimento sobre a ativação das 12 hélices, traz uma explicação o que seria essa hélice desse DNA, o que seria esse elo perdido, o que seria essas capacidades superiores. Ele traz uma explicação muito, muito clara em uma das canalizações dele sobre DNA multidimensional, interdimensional, multidimensional. Então pesquisem, que é muito bom, traz um conhecimento muito amplo dessa pequena frase, tá? E aí ele continua: e se afastam das potencialidades do Criador. Então, essa falta dessa ativação, né, desse elo que nos ligava a essa divindade, essas hierarquias superiores, foi cortado, né, foi desativado, porque elas estão aí, elas só se ativam devido ao aprimoramento e merecimento, né? Quando você vai pesquisar sobre esse material da ativação do DNA, uma coisa que também é muito falada é o porquê sobre esse corte e como que volta esse corte. Porque, infelizmente, como o homem, o ser adâmico, ele tem uma capacidade de extinção, né, e de evolução na sua mesma proporção, ele tem que estar com merecimento e várias lapidações já realizadas para acessar hierarquias superiores, para que ele não chegue lá e desabone e estrague esse paraíso, né? Então, por isso que é só o merecimento mesmo para ativação dessas hélices, né? Aí ele continua: essa oposição do ego avantajado e da personalidade enrijecida causa angústia, pelo medo da morte, pela sensação de finitude que a maioria tem inconsciente, pois a personalidade transitória rebela-se e se amotina contra o plano da consciência una, de unidade cósmica, sem a temporalidade impessoal, e onde o eterno é absoluto por todo sempre. Então ele fala que essas nossas mazelas, elas nos afastam dessa unidade. E aí você vai entender
A individualidade, porque que a individualidade ela é tão pertencente aqui à terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, e depois essa individualidade ela vai ativando conforme a lapidação e aprimoramento do universo que aqueles seres habitam. Muitas pessoas também, se vocês forem pesquisar sobre o DNA interdimensional, vocês vão achar muito material falando também sobre o porquê que os irmãos das estrelas, eles têm eles vêm nos assistir, eles vêm nos amparar, vêm amparar a nossa evolução. E eles vêm, pessoal, por conta que eles já saíram dessa impessoalidade, individualidade, aquilo, né? Eles habitam hierarquias superiores quando muito é dado, muito é cobrado. Então é como, para a gente falar de uma forma bem simplificada, é como se fosse ativando obrigações um pouco maior. Então, por enquanto que a individualidade ainda não está com pensamento mais no todo, você cuida só do seu bairro. Depois que você consegue entender como indivíduo, como comunidade, como outro, como que o outro, né? Aí vai ampliando. E aí você vai conseguir cuidar da sua cidade, aí você vai conseguir cuidar, porque você vai te refletir. Aí você vai cuidar do seu estado, aí depois você vai cuidar do seu país, entendeu? Então, isso acontece também com eles. Então, essas hierarquias que tem que resgatar o nosso quadrante, a nossa galáxia, os planetas, onde nós orbitamos, essa ativação desse dever é dado diante do merecimento daquelas almas que estão ali, daquele grupo monádico que está ali. Então é muito, muito legal você ver essa ativação desse coletivo, dessa consciência una. E o que nos afasta dessa consciência una? No nosso caso aqui na 3D, né, é o ego, né? Ele é o que mais atrapalha a gente a ver o outro como semelhante, né? E aí a gente vai achar um monte de adjetivos para justificar isso. Aí ele continua. O vosso atual momento de consciência coletiva está muito longe de vos conduzir à percepção da realidade universal supraconsciente. O homem só encontrará a plenitude espiritual quando encontrar a sua realidade interna de espírito infinito. Deixar de identificar-se com o ego e subsistir a instabilidade existencial, a ansiedade e a volatilidade exterior das coisas que o cercam e iludem. Aqui ele está falando dos hologramas, né? E volta-se para a liberação de sua centelha espiritual escravizada pelo egoísmo e pelo seu eu inferior. Então ele está falando aqui, né? Uma das primeiras coisas quando a pessoa começa o seu despertar espiritual é identificar o que aquilo era fantasia na vida dela, era aprisionamento do ego, né? Ou em decorrência de uma criação, né? Que aí você vai então para as terapias alternativas, constelação familiar ou qualquer coisa que mexa com esse universo, né? Pela criação, você sair de uma fantasia pela criação, ou você sair também por outros tipos de terapias, né? A cura, né, de vidas passadas, que é feita através da apometria, entre outras. Ampliação, né, de desenvolvimento pessoal, e assim você vai conseguindo sair desse aprisionamento da sua centelha divina. Então, todo início de despertar, e acredito que mesmo quando você já despertou, já se entendeu enquanto indivíduo espiritual, né, você ainda tem a manutenção disso. Então, é necessário essas curas para que você cada vez mais lapide, saia dessas fantasias, desses hologramas que tanto limita esse crescimento e essa evolução, né? Aí depois continua.
Claro que os exercícios estruturados que almejam despertar as vivências pessoais e as experiências místicas vos auxiliarão na busca incessante do espírito na sua volta ao seio universal, da totalidade com o Criador. As filosofias antigas, como o Zen budismo e o Vedanta, mostram há milênios o caminho para se curar, a dissociação entre a personalidade e a individualidade espiritual. Então, assim, essas religiões, pessoal, espiritualistas, independente de qual segmento, elas estimulam o humano, né, o ser humano, a se ver, né, diante de tudo aquilo que o cerca. Então, por isso que normalmente, né, pessoas que se entende espiritualista, independente do segmento que ele adote, são pessoas que pensam um pouco fora da caixa, sai fora do que aí a caixa, tem muitas pessoas que chamam de caixa de Matrix, né, de controle, mas cada um dá o nome que bem entender. Mas são religiões que voltam o homem a se olhar, a olhar para si, né, e curar, né? E curar. Aí vai seguindo aqui. Por sua vez, os graus cada vez mais ampliados de percepção psíquica e de expansão da consciência vos levam a um entendimento maior do próprio processo evolutivo dentro das vidas sucessivas. Pelo natural esquecimento da individualidade espiritual, quando encarna novamente, há uma tendência natural de fortalecimento da atual personalidade, situação que vos leva a recair em condicionamentos arraigados que vos retêm na caminhada. Nesse ir e vir, chega um momento em que o ego se ligará definitivamente ao espírito concluído, que a profundidade de sua essência espiritual, a individualidade imortal, que faz parte do todo cósmico, está além dos limites carnais de uma estada na Terra. Então, depois que o espiritualista ele vai se entendendo, se identificando, né? Uma coisa que todas as correntes espiritualistas elas têm em comum é a continuidade do ser, a continuidade da existência, né, da alma. E aí essa continuidade, cada religar e cada religião vai adotar a forma que você vai conduzir, né, um melhor caminho e aprimoramento para essa continuidade, né? Então, é importante a gente identificar isso e, né, entender que depois que o homem ele consegue se ver, ele consegue adotar esse tipo de segmento religioso, ele consegue olhar um pouco, né, o coletivo, mas ainda assim, como o Ramatiz frisa aqui, nós ainda aqui estamos distantes dessa realidade. Aí ele vai indo aqui, né? Nesse ir e vir chega um momento em que o ego se ligará definitivamente ao espírito, concluindo que a profundidade de sua essência espiritual, a individualidade imortal, que faz parte do todo cósmico, está além dos limites carnais de uma estada na Terra. O ser individual personificado em uma encarnação se liberta dos seus medos e de suas angústias, se conectando definitivamente à individualidade espiritual, sem fragmentar-se e adquirindo a convicção reforçada pelas experiências conscientes extracorpóreas, de que a plenitude de sua divindade interior é a mesma do Deus exterior. Interioriza o amor por tudo e por todas as coisas manifestas às suas percepções.
cada vez mais ampliadas, iniciando a sua libertação do ciclo carnal. Então aqui, né, quando ele tem uma passagem, né, assim na terra como no céu, e também tem uma fala que sempre é muito utilizada no meio espiritual, que tudo que está acima, né, está embaixo. Então, quando você entende a sua complexidade, por isso que a porta do despertar, todo mundo sempre pergunta, como que eu vou despertar espiritualmente? Como que eu vou iniciar o caminho da minha mediunidade? Como que eu vou iniciar o caminho da minha conexão com a espiritualidade? Para dentro. E aí, quando você entende a complexidade de si mesmo, você entenderá a complexidade do todo, né? E aí você também vai entender até onde você pode ir em você e até onde você pode ir no todo. Porque tudo que está em cima está embaixo. Então, nós somos um reflexo disso, né? Não adianta você querer estar numa hierarquia muito superior se você não conseguir mergulhar dentro de si mesmo, né? Aí ele continua, nesse estágio na vossa evolução, tereis o amor e a divina compaixão que vos une a todas as coisas, estando aberta a primeira porta para o longo percurso que vos conduzirá harmoniosamente e sem sobressaltos extemporâneos, como tudo no cosmos, a exploração do universo. Aí ele continua com outra pergunta aqui, pessoal. Então é feita assim, ó. Por que ficamos muitas vezes aliados a um tanto melancólicos quanto após as experiências fora do corpo físico, nas religiões mais sutis do plano astral? Nas regiões mais sutis do plano astral. Somos confrontados com os obstáculos diários impostos pela vida de relação encarnada, cheia de provas. Então é perguntado sobre essa sensação, né? E a sintonia que nós temos, né? Quando temos essas experiências extracorpóreas. Por isso que é tão necessário. E muita gente, às vezes eu fico... a gente fica com pesar de ver pessoas que, pelo ego, né? Ou às vezes falta de compreensão, não vê a necessidade de ter um mentor para o conduzir no mundo espiritual. Porque você está aqui como encarnado, então você está aqui, então você tem limitações. Você não consegue fazer um desdobramento, mesmo que o seu corpo espiritual desdobre, e sair andando no mundo espiritual, resolver todas as questões inerentes ao mundo espiritual, sendo que você é encarnado. Então, você tem necessidade de ter apoio de um espírito. E quando ele fala aqui desses maus físicos, né, e por sintonia, o porquê que eu tô falando isso sobre esse acompanhamento? Porque nós ainda estamos numa experiência de lapidação, de aprimoramento. O mentor não está, ele não está sujeito a isso. Claro que ele está também sujeito a uma linha de evolução, né? Mas a linha de evolução dele não limita as condições de tempo, como nós encarnados, de espaço, como nós encarnados, e alguns mentores de dimensão, como nós encarnados. Então, por isso que nós precisamos de estar assistido por eles. Por isso é tão importante o médium, que já se entende, já está em desenvolvimento, né? Pedir apoio no sono, pedir apoio para que seja assistido durante o seu desdobramento, né? Para que não aconteça aí nenhuma ligação por afinidade. Então, vamos lá para a resposta do Maharaji, né? Sois um espírito milenar.
Inconscientemente, senti saudade das colônias espirituais habitadas nos períodos entre as encarnações, onde a fraternidade e o altruísmo são condutas comuns. Ademais, quando sois confrontados em situações cotidianas, competitivas, que valorizam o individualismo e o destaque pessoal em vossa sociedade, recaem em condicionamentos arraigados do passado, como os que outrora que vos levaram a se recusar o profano da vida diária pelo sagrado das coisas divinas e ocultas, ocasiões em que muitos de vós se recolheram aos eremitérios, ao interior dos templos, e a existência contemplativa sem grandes contrariedades. Os verdadeiros iniciados são aqueles que atingem a maturidade espiritual, seja onde for, pois as grandes provas não estão no isolamento contemplativo, sem ações práticas, mas na associação entre momentos de isolamento meditativo com os embates cotidianos do encarnado. Aqui me trouxe uma reflexão pessoal, de um aprendizado que eu tive com um guardião, e a título de exemplo a gente pode ter sempre essa convicção nesse parágrafo aqui, que eu vou até ler de novo, ó. Os verdadeiros iniciados são aqueles que atingem a maturidade espiritual, seja onde for, por as grandes provas, não estando no isolamento contemplativo sem ações práticas, mas na associação entre momentos de isolamento meditativo com os embates cotidianos do encarnado. O que acontece? Muitos dos médiuns que iniciam sua caminhada em algumas casas espirituais, eles se ausentam da convivência com a sua sociedade de origem, né? Então, não quer mais estar no meio familiar, não quer mais estar no meio de amigos, não quer mais estar em muitos lugares que antes ele estava. E quando ele volta, e o motivo dele não querer estar ali é porque ele acha que aquele ambiente, aquele lugar, aquela convivência vai fazer mal a ele, vai fazer ele ser o que ele não gostaria de ser hoje. E na verdade não é assim que funciona. Você tem que mudar você, não é o ambiente que te faz, é você que se faz. Então, se você mudou, não importa qual ambiente você vai frequentar, qual companhia você vai estar ali naquele momento, qual familiar você vai se encontrar, qual lugar, não importa. O que importa é a frequência que você mudou, a ampliação de consciência que você mudou. E aí você pode ter aquela pessoa que mudou e está no mesmo lugar que ela ia antes, mas não tem mais as mesmas atitudes. Então, quando ele fala aqui da prática, e para você não ficar em um isolamento contemplativo, aquele médico que quer ficar só meditando, e não põe a mão na massa, não faz nada, né? Eu vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui, eu não peco. Eu não faço nada de errado, eu não me desvio, né? Cada religião chama de uma forma. Então eu fico aqui parado. Não, então não tem sentido de ser, senão nós estamos encarnados, igual ele fala aqui, ó, os embates cotidianos do encarnado. Então, é necessário você ir e fazer as coisas que você fazia, mas de maneira diferente. E não ficar inerte, parado, para que a sua alma não experiencie nada, anula, né? Nada, eu não vou fazer nada, porque se eu fizer, eu vou fazer errado. Não, então não houve lapidação nenhuma, não houve cura nenhuma em você, não houve nada, e tem muito então a ser trabalhado, porque se você não tem as mesmas atitudes, se você frequentar os mesmos lugares ou estiver perto das mesmas pessoas, você ter as mesmas atitudes que você não gostaria de ter mais, quem está errado, quem tem que mudar é você, não é as pessoas e nem o lugar.
Então é bem bacana a gente compreender isso, porque muita gente se isola, né? Vira monge e não pode. Nós estamos aqui num mundo de experiências. É preciso que a gente só saiba fazer boas escolhas. Então eu não vou deixar de ir num aniversário, numa festa, eu não vou deixar de confraternizar com ninguém, mas hoje os meus limites são diferentes, as minhas escolhas são diferentes, as minhas falas são diferentes e assim vai, né? Aí outra pergunta. As viagens astrais para o além dos limites estreitos dos nossos sentidos físicos devem ocorrer de forma controlada e espontânea ou podemos induzi-las? Quem as controla? Pode ser o próprio encarnado? Então aqui, aquele famoso, né? O telefone toca de que lado? Daqui ou de lá? Como que funciona? Eu vou ficar aqui, vou receber, eu quero receber, né? Não existe isso. Ou se você falar, não, eu quero ter uma projeção astral agora, vou dormir e quero ir. Também não é assim que funciona. Mas vamos ver o que o Ramatiz traz. Sem dúvida, pode o próprio encarnado provocar as viagens astrais e saídas conscientes do corpo físico, como o fazem os santos yogis. Mas considerai que mesmo os grandes místicos e sábios tiveram os seus períodos de aprendizagem, em que foram tutelados por um guru. Aí aqui, pessoal, eu achei muito interessante ele colocar, porque ele colocou, por isso que eu tô rindo, porque ele colocou entre aspas os santos. O Ramatiz, ele é muito sarcástico, né? O que acontece? Tem algumas habilidades e algumas permissões da espiritualidade que é dado diante do merecimento. Então, você tem que entender a frequência que você está e a vibração que você está para você ter certos tipos de permissões, né? E aí, quando ele fala aqui, ele está falando de uma pessoa, um místico, um sábio, que já aprendeu durante muitos anos, mas que está assistido, como a gente até falou no parágrafo anterior, na outra pergunta, ele está assistido por um mentor, está assistido por um ser espiritual para invocar esses tipos de força ou de permissão, né? Que aqui eu falo de várias formas para que entre na compreensão de todos. Aí ele continua. Como tudo é natural no universo, não dá saltos extemporâneos em se tratando de médios que se desdobram, conforme concretizem as reformas íntimas necessárias para o despertar do discernimento crístico, do amor e do altruísmo interno. Se apresentará, na verdade, nunca esteve ausente o mentor ou guia que assistirá às viagens astrais, que é o que a gente acabou de falar. Não é que o médium, mesmo os sábios, os que têm mais evolução, conseguem fazer esse desdobramento. Vou parar aqui e vou fazer. Não é assim. Você tem ali uma assistência espiritual, uma maturidade espiritual para ter essas permissões. E aí sim, o telefone pode ser tocado desse lado. Como tudo evolui gradativamente, o neófito vai adquirindo segurança e desenvoltura em desdobramento. Vagarosamente, o seu guia espiritual vai deixando-o cada vez mais à vontade e só em suas incursões. Claro que esses distanciamentos é aparente. O sensitivo estando em trabalho de caridade, sempre haverá o amparo espiritual. Eis que quando vos reunis em nome de Cristo, entre vós ele estará. Então aqui ele está falando, né? O mentor, conforme a gente vai tendo merecimento, né? Dentro desses desdobramentos, desses aprendizados que nós vamos
Não sei se vocês vão se lembrar, mas acredito que acho que até foi a última aula. Teve algumas partes desse livro, porque nós estamos lendo outro e aí eu não lembro. Mas tem algumas partes desse livro em que o médium que está sendo o aparelho receptor desse espírito, ele tem um desdobramento com o mentor. Isso é muito comum, inclusive depois de dia de trabalho. Porque o trabalho ele continua, né? Ele é contínuo para aquele médium que já tem uma maturidade espiritual. Então, você aprende muitas coisas ali com o mentor, porque tem toda uma hierarquia superior que foi planejada dentro do seu programa reencarnatório. Então, o médium ele é desdobrado, ele é levado para lugares para ele ter esse conhecimento, esses ensinamentos, é bem legal, né? Sempre acompanhado de um mentor, né? Aí outra pergunta aqui. Nessa outra pergunta é colocado: os registros de casos de experiências extracorpóreas demonstram ao meio médico e científico uma nova consciência da realidade dos que vivenciaram em si o outro lado da vida. Contudo, verificamos que são relatos de vivências espontâneas, acidentes, comas, traumatismos, ocorrências de quase morte, em geral anestesiados. Por que não há maiores relatos de sensitivos, ao menos que tenham conhecimento das viagens astrais? Ele responde: mesmo nos casos de experiência fora do corpo, induzidas por traumatismo e acidentes, preponderam a incredulidade de vossa ciência médica, de ceticismo quanto aos relatos dos que estiveram clinicamente mortos, atribui-se-os a alucinações do órgão cerebral sem oxigênio. Aqui eles tem também uma indicação aqui, para quem se interessa sobre esse assunto, tem um canal no YouTube, acho que é Todos Somos Um, experiências de RQM, né, experiências de quase morte. Tem um médico neurologista muito, muito bom, que ele faz todo um trabalho desenvolvido, de pesquisa a campo, relatos, só de pessoas que passaram por esse tipo de trauma, e ele escolhe os relatos, né, e compara, e faz uma pesquisa muito intensa sobre isso, é muito legal. Tem no YouTube de fácil acesso. Aí ele continua: os relatos das vivências extracorpóreas são poucos difundidos pela desinformação da maioria, voltada para a ilusão da matéria, do corpo físico, enquanto as coisas espirituais e as capacidades psíquicas são deixadas no esquecimento. Os homens não são educados espiritualmente nas escolas ou no lar. Ao contrário, são ameaçados por um Deus de barba branca, punitivo, julgador, implacável dos pecados mundanos, levando os seres a ter um pavor desmensurado dos mundos dos mortos. Então, aqui ele está falando, né, dessa limitação, né, dessa dificuldade, né, desse tabu de aceitar essas experiências com mais tranquilidade, mais genuidade, né, diante do ego da consciência coletiva, diante de um holograma que está na consciência coletiva, desse Deus punidor, dessa vibração de culpa, de medo, né? É bem complicado. Aí ele continua: os que já adquiriram a percepção mais dilatada das dimensões da verdadeira realidade que vos cercam se veem tolhidos, mesmo nos locais ditos mais espiritualizados, em seus relatos
das experiências místicas internas, muitas classificadas de excesso de imaginação. A conotação do animismo como mistificação atua como julgamento dos pecados de antanho pelas religiões punitivas, levando-os paradoxalmente a um estado de infantilidade espiritual, ao contrário da consolação que liberta o ser. Então, né, pessoal, que eu falo, né, e tem ainda, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que esse ser punidor, essa punição, ela é só pertinente às religiões neopentecostais, que são católicos, evangélicos e assim vai, né? Não, mas tem muitas religiões espiritualistas que também têm essa sensação e esse dever de punidade, né? E aí, se a gente vê um Deus, como Jesus relatou, né? Ele coloca aqui um Deus benevolente, um Deus que ama, um Deus que traz só a luz, né? Só a iluminação, só a cristalização, só as coisas boas. Por que está essa punição, né? Por que você, então, volta aqui para pagar boletos, como diz, né? Então, no meio espiritualista também tem a necessidade dessa observação, de você se ver não nesse quadro de pecador, né? Mas de um ser que deve ser punido, porque o pecado, muitas vezes a gente liga ao catolicismo, mas no meio espiritualista, de repente, você pode se colocar numa condição de pagador de karma. E não é bem assim que as coisas funcionam, a gente tem que sair dessa vibração de culpa, de medo, né, de aprisionamento, né, por essas vibrações. Aí ele continua: há que se rever os métodos de educação mediúnica, abrindo um leque maior para a exploração das capacidades psíquicas imanentes a cada ser, como fazer os instrutores ioges com os seus aprendizes. A dilatação do animismo nos grupos de apometria, compostos de médios que têm a sua autoestima baseada no autoconhecimento, vos alivia do terrível estigma de mistificação que, infelizmente, ainda prepondera em muitas escolas de mediunidade ditas do Consolador enviado. Então, tem que tomar muito cuidado. Como eu disse aqui, não é só, não cabe a nós aqui colocar esse título somente a religiões neopentecostais. Nas religiões espiritualistas, é necessário sempre o filtro, né? Porque vai ter aquelas que pregam esse fato punitivo, né? E você acaba entrando na mesma vibração do pecador. Então, não é isso. E essa questão aqui que ele coloca também sobre a autorresponsabilidade. Você é dono de si, a sua salvação, a sua entrega, o seu aprimoramento, a sua elevação não está na mão de ninguém, nem do Mestre Jesus, não está na mão de ninguém, está somente na sua mão, porque você é a semelhança, você também, Deus habita em você, você também tem um fractal, você também é iluminado, você também tem os atributos e condições também. Busque. E aí a busca é a lapidação, né? Aí ele vai finalizando aqui. E aí aí ele tem outra pergunta. Ao estarmos desdobrados durante o sono físico, nossas capacidades psíquicas ficam muito aumentadas. Como, por exemplo, eventualmente escutamos e vemos com todo o corpo astral, como se fôssemos todo ouvidos e olhos. Qual a razão desta fenomenologia e por que não conseguimos dormir novamente logo após este tipo de experiência? Então, pessoal, aqui, né, a visão, alguns sentidos, algumas habilidades, né, que são
colocadas inerentes ao corpo, ao nosso corpo astral, a nossas permissões quando estamos em desdobramento, né? E aí aqui ele fala: essas percepções se referem ao corpo mental e não é um veículo astral. É certo que ambos os corpos estão desdobrados, mas dissociados entre si quando escutais e enxergais em toda a região espacial que vos envolve, como se vossos ouvidos, olhos e mentes fizessem parte de cada poro do ovo mental, que fica ampliado nessas ocasiões, parecendo uma moderna sonda explorada, potencializada pelos mentores para uma percepção de 360 graus ao redor. Por isso aqui eu vou dar uma pausa para falar, pessoal. Por isso que quando você está diante de um trabalho de apometria, aqueles que já tiveram oportunidade de escutar algum mentor que está ali conduzindo, ou até mesmo o dirigente que está conduzindo aquele trabalho de apometria, falar: eu abro a visão em 360 graus e dá o salto. Porque quando você abre essa visão dos médiuns, você abre o corpo para que eles vejam o todo diante daquele trabalho ali que está na frente do consulente. Tem casas, como eu já disse, tem casas que não gostam dessa visão de 360 graus para trabalho de apometria. Já vi muitas casas conceituadas que não gostam, porque a visão é muito aberta, não abre a visão do grupo, abre só a visão de quem está conduzindo, né? E se tiver permissão ali de alguém que estiver um médium mais experiente. Dos outros do grupo não abre a visão de 360 totalmente. Então, tem casas que trabalham, tem casas que não trabalham por conta do foco. Porque quando você abre, você vê tudo. E então é melhor, muitas vezes. Eu também sou adepta a essa corrente, quem faz a outra, né? Cada um sabe da sua necessidade, mas acho que a que fica mais confortável é você focar, ter um foco no porquê que você está abrindo a energia do consulente, né? E tratar aquilo que for permitido do que você está vendo, e não abrir a visão total para que você veja várias linhas. É perigoso andar em linha do tempo. Então, é perigoso você abrir frequência com 360 graus. Eu tenho um pouco de receio, mas tem pessoas que fazem. Aí ele continua: essas visões e audições se transferem para o corpo astral e chegam até o físico por meio do cordão de prata, dando a impressão de que enxergais e ouvis em todo o corpo carnal. Aqui, ó, ele dá uma justificativa do porquê que essas correntes não gostam. Quando você tá num trabalho e você abre a frequência, você pode, dependendo do que você abrir, escutar a ressonância de uma outra vida dentro daquele condomínio mediúnico do paciente. Então, você vai para tratar uma coisa, se você abre a visão muito ampla em 360, você escuta e ouve outras coisas que não é a hora e o momento ali. E aí acaba, né, dando ruim. Então, por isso que eu acho que é um dos motivos. Essas experiências conscientes exigem muito de vosso órgão cerebral para estimular em demasia as sinapses nervosas. Vos sentis seguidamente sem sono, como se um êxtase sensório se vos instalasse no ser. Os antigos místicos levavam anos de árduo treinamento, de estudos, concentração, meditação, frugalidade no comer para suportarem fisicamente as incursões nessas dimensões vibratórias no plano mental. Aqui, ó, tá falando bastante sobre esse jejum, né? Você conseguir ficar cristalizado. Porque quando você abre uma frequência, ou quando você vai acessar esses níveis superiores,
você fica suscetível a algo que você não tem controle, né? Por isso você precisa do mentor, você precisa de uma elevação espiritual sua, da sua consciência, né? Para conseguir ter a permissão de navegar e de fazer o que tiver para fazer ali, numa dimensão espiritual, sem se perder. E o jejum, ele auxilia bastante nisso. Concebeis uma voltagem ininterrupta de 200 volts rebaixada por um transformador para 20 volts. Chegar assim até a vossa lâmpada cerebral de 200 volts. Então, eu lembro que numa aula de apometria, o professor Lili deu um exemplo assim, ó. Para chegar na nossa tomada, né? Na tomada da nossa casa. Chega a energia lá da fonte, lá da hidrelétrica? Não chega, não é? Não precisa ser processada essa energia, ela vai sendo processada pelos geradores que assim vai vindo. Cada cidade tem o seu, cada estado tem o seu. Então não vem tudo. Então não adianta a gente é a tomada. Então ele falou, vocês são a tomada. Então vocês precisam ir aos poucos para administrar essas energias com com volts, né, numa altura maior, que é isso que ele coloca aqui. Nós não temos essa capacidade, o corpo físico, ele nos limita, né? E mesmo se a gente não estivesse no corpo físico, mas não tivesse o aprimoramento, a compatibilidade energética, para que nossa alma tivesse a permissão dessa vibração de hierarquia superior, a gente também não conseguiria chegar na hidrelétrica, né? Continuaria sendo tomada mesmo enquanto desencarnado. Então é muito legal esses exemplos, porque a gente consegue visualizar, porque às vezes as palavras do livro já é difícil, e ainda quando a gente traz uma explicação muito cheia de palavras difíceis, é difícil o entendimento e a compreensão, mas acho que deu para entender, né? É igual outro exemplo. Muito se fala que quando Jesus estava aqui nessa terra, ele ia para o deserto para pensar, para meditar, mas uma outra corrente, uma corrente universalista, adota o conhecimento de que Jesus ia para o deserto para condensar a energia, que era muito grande para o corpo físico, né, que poderia afetar ali todos à sua volta com a sua iluminação. Então é muito bonito também essa outra vertente. Outra pergunta é assim, ó. Ainda em relação ao atendimento apométrico, verificamos que o habitual acesso a conhecimentos e vivências de vidas passadas, de fatos que marcaram os consulentes ou médiuns. No entanto, quando verificamos relatos de outros confrades viajores astrais, raramente verificamos esses instignes. Faz sentido essa observação? Ele está falando do que a gente estava falando da apometria. Vamos ver o que ele responde. Faz sentido em parte. Os procedimentos da apometria contemplam o trabalho grupal. Obviamente, pela egrégora coletiva que se forma, as capacidades sensitivas dos médios ficam mais ampliadas. Quanto aos relatos individuais dos viajantes ou projetores astrais, mesmo os que têm amparo da espiritualidade benfeitora, o tipo de atividade não se compara à dinâmica da apometria. Embora em muitos aqui, pessoal, é o que ele está falando, desdobramento que vocês fazem no sono, ou às vezes o desdobramento consciente mesmo, tem gente que pausa assim, ó, desdobra e volta, 20 minutos aqui, 5 minutos aqui, foi uma eternidade lá do outro lado, que lá não está sujeito ao tempo. Aí ele está falando aqui, não é apometria isso não é apometria, é desdobramento. Trabalho de apometria é uma coisa, desdobramento é outra, né? É isso que ele está falando, não é apometria. Aí ele continua. Embora em muitos casos se realizem atividades grupais com sensitivos desdobrados durante o sono físico,
por mais que sejam capazes, não se equiparam aos trabalhos no estado de vigília, conduzidas pela técnica da apometria, em que as forças mentais e liberação de energias animalizadas se julgam conscientemente direcionadas para o objetivo do trabalho. Então, é aquilo que eu falei, pessoal, na apometria você tem que ter um objetivo. Você não abre a energia de ninguém sem ter objetivo, sem ter um caminho traçado, né? Aí ele continua. Não considereis essas diferenças de incursões no plano suprafísico como sendo uma melhor que a outra, ou que determina as curas e o sucesso do empreendimento caridoso é o merecimento de cada cidadão dentro dos parâmetros das justas leis cósmicas, sendo irrelevante, nesse caso, a forma utilizada com o fim de assistência espiritual. Então, ele está falando, não é só a apometria que cura, tem muitas outras terapias alternativas de cura espiritual. Quanto de vós sois curados no passe sem saberes. Aí ele está falando do passe aqui, o passe que a gente recebe, passe magnético, né, dentre outros tipos, que você também obtém a cura, né? Milhares são tratados durante o estado de sono pelas falanges benfeitoras, que se movimentam muitas vezes com uma simples consulta no terreiro de Umbanda, ou prece sincera efetuada por um ente conjunto ao santo de fé em sua residência. Então, aqui ele está falando, tem gente que é curada por uma reza, sabe? Quando você pede para aquela sua avózinha ir lá e fala, sua avó encarnada mesmo, da sua família, e fala, vai lá, reza para mim. E ela vai lá, faz um rezo, pede para você, acende uma vela para um santo, e você obtém uma graça, obtém lá aquilo que você pediu. Desde uma consulta, né? Você tem a consulta, né? Que ele cita que a consulta realizada na Umbanda também é um meio de cura, né? Então, os meios de cura são vários, né? Então, eu vou parar por aqui o livro Jardim dos Orixás, para a gente iniciar o outro capítulo. E eu vou ler uma parte, pessoal, de um outro livro muito interessante que chama O Abismo. E vou fazer uma pequena leitura nesses 10 minutos para que a gente inicie então esse livro, tá? Então é um livro, ele chama O Abismo e ele é orientado pelo espírito André Luiz. Então assim, ó, O Estranho Caminho. Começa assim, né? O Estranho Caminho. Meu pensamento foi assaltado por vibrações violentas, vindas do seio da terra. Senti como se um poderoso aparelho detonador me atingisse as fibras mais íntimas e me precipitasse em sintonia com a morte. Não era medo o que eu sentia, mas era uma sensação quase que um terror. Forças desconhecidas agiam no meu subconsciente e me atraíam para o perigoso abismo. A princípio pensei que me desintegraria, mas a seguir compreendi que a exploração me dera dentro de mim mesma. Aqui interessante, né, pessoal? Ele tá dando um relato dele mergulhando, né, ao que parece, dentro de sua sombra. Aí, seguindo. As células do meu organismo espiritual entravam em vertiginoso movimento
como se uma verdadeira explosão atômica se realizasse no meu interior. Tinha a impressão de que tudo girava dentro de mim. As células haviam se precipitado numa corrida louca de libertação. Centenas, milhares, milhões em corrida vertiginosa. Minha mente tudo observava, como que assombrada com um império de células que se desmoronava. Embora tudo aquilo fosse eu mesmo, compreendia a insignificância que somos no emaranhado das leis que nos governam. Então ele conseguiu, diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, ver a si mesmo e ver uma lei universal, uma força muito maior que aquilo. Imensa era a minha ignorância e grandiosa a infinita sabedoria de Deus. O cosmo interior da minha individualidade se mantinha como um firmamento cheio de estrelas e planetas. Os astros, em meio ao conglomerado de células dispersadas, marchavam no vórtice acelerado. Não perdi a consciência, contudo, senti que girava em mim mesmo e que minha consciência estava aparentemente desgovernada. Meu ser crescia sempre, como se eu me tomara de repente enorme boneco de borracha poroso que se dilatasse indefinidamente. Quis gritar algumas vezes, mas a voz morria-me na garganta, como se sufocada por mão de ferro. Acovardei-me e entreguei-me à vontade de Deus. No alto brilharam as estrelas, e aí tive a impressão de que caminhava ao encontro dos astros. Mergulhei no armamento e subi sempre. Lá embaixo começou a ficar a terra perdida. Mergulhei a terra perdida no oceano do universo. Não sabia a que alturas havia se atingido, mas via o mundo fugindo de mim, como a criança que contempla a sua bolinha de vidro perder-se na água do mar. Orcus. Segundo. De repente, senti que não estava sozinho. Ao meu lado estava Orcus, que me contemplava afetuosamente. Olhei-o com atenção e verifiquei que era uma criatura formidável. Longos cabelos brancos, ligeiramente enrolados, como se fossem cordas, desciam-lhe aos ombros. Rosto enorme, redondo, aquadradado, sobre um pescoço taurino e o peito descomunal. A túnica aberta ao peito dava-lhe o conjunto, a expressão de um dos antigos profetas, talvez Isaías ou Pedro, o apóstolo. Então aqui ele está falando que ele foi descendo, né? Foi descendo dentro da sua própria escuridão. Ele dá um relato de como foi essa sensação e até que ele chega num determinado lugar e ele se dá de encontro com essa criatura, né? Orcus. E aí ele começa a relatar.
O céu, repleto de estrelas, parecia conter-nos apenas a nós dois, estabilizados no espaço por uma força que equilibrava a lei da gravidade. Após o delírio vertiginoso das células em debanda, meu ser começou a serenar-se, e eu me senti como se fosse uma criatura de dimensões despropositadas, imensas. Eu estava caindo dentro de mim mesmo. Então aqui ele está falando das sombras, que até a gente citou no livro anterior, sobre como você desperta esse despertar espiritual, né? Orcus contemplava-me com amor e de seus olhos começaram a partir em minha direção partículas ou centelhas de luz que vinham a me atingir o ser. Recebi a princípio no coração e fui tomado de uma sensação de conforto, retemperado por boas energias novas. Em seguida, estendeu-me o espírito à destra cintilante, e ondas esquisitas se desprenderam dela, vindo atingir-me a casa mental. Aos poucos, sob este novo influxo, principiei a diminuir-me lentamente e a voltar ao que poderia chamar de estado normal. Restabeleci-me interiormente sob o domínio espiritual de Orcus, que me transfundia poderosas forças emitidas de seu poderoso organismo. Como um enfermo que se levanta do leito, equilibrei-me no infinito. A distância imensurável girava os mundos em turbilhão. Olhei a terra, ainda estava lá embaixo, perdida na vastidão do universo. Onde estamos, Orcus? Interroguei. Entre as esferas do sistema solar, porém, a uma distância de 325 quilômetros da Terra, respondeu Orcus. Estamos aqui na realidade ou é apenas uma impressão que temos desse deslocamento? Não, não é uma impressão. Estamos aqui mesmo. Fomos deslocados ao impulso da força mental que nos arrastou o organismo em direção ao infinito. Você, meu filho, sofreu um processo de liberação parcial das células perispirituais a fim de adquirir leveza para a viagem. Eu, como já estou habituado ao clima mais alto, não tive necessidade de passar por um sofrimento. Tornei a contemplar o infinito e o meu olhar, inabituado ao panorama prodigioso de milhões e milhões de astros em carreira alucinante, parecia submetido ininterruptamente a denotações interiores que iriam explodir o globo ocular. Tive a ideia que as pupilas estavam sendo dilatadas ao contato das imagens novas do infinito, portadoras de um teor vibratório diferente da vibração terrestre. E assim, por longo tempo, me
me embebi da contemplação do universo. Então, ele está relatando, ele foi andando, ele fez um desdobramento para dentro de si, aquilo era real, e quando ali terminou dele mergulhar naquela escuridão, ele encontrou esse ser que o conduziu, né, que o acompanhou para essa experiência. Aí, o item 3, nós vamos finalizar aqui, chama A Terra. Daqui, meu filho, contemplará a Terra, disse Orcus. O planeta gira no espaço há milhões de anos, impulsionado pelas forças vivas da vida. Como ele, trilhões e trilhões de outros giram na marcha ascensional dos mundos. E neles a vida se expande em todas as formas e em múltiplas manifestações. Contemplei a terra que semelhava realmente uma laranja de formato irregular e estranho. Não era a forma redonda que nos é representada nas escolas e ginásios do orbe, mas sim um corpo repleto de saliências e tocado de luz e sombra nas eminências e nas reentrâncias. Vales profundos e picos elevados, superfície brilhante, a luz do sol indicando as grandes massas d'água. De fato, àquela distância, todos os problemas terrestres perdiam o interesse. De que valiam as lutas e guerras humanas? De nada. Víamos a terra e compreendíamos que o homem gasta imensas energias por nada. Visto de longe, o nosso mundo era modesto, departamento de educação no turbilhão do cosmos. Observem bem, acrescentou Orcus, e poderá ver o desenho dos continentes e dos países recortados perfeitamente. Busquei ansioso, com o olhar, o continente americano e particularmente o Brasil. Lá estavam moldados na crosta terrestre, acompanhados a uma marcha do mundo. Ligeiro colorido marrom, terroso, sob uma névoa plúmbea cobria os continentes. Verifiquei que o meu olhar, agora dilatado, atravessava com relativa facilidade a grande extensão pertinente à faixa da atmosfera terrestre. Não pude me deter melhor na análise da nossa casa planetária, porque Orcus me informou: prepare-se para descer. Aqui, meu amigo, iniciaremos a nossa jornada em demandas das profundidades e dos abismos que habitam o gênio da sombra e do mal. Senti uma espécie de calafrio. Como mergulhadores abraçados, começamos a descer. A mente de Orcus, qual poderoso motor, vibrava aceleradamente. Minha mente, porém, não podia acompanhar o ritmo na descida vertiginosa, e eu, agarrado a ele, precipitei-me naquela estranha aventura ao encontro do abismo. Então, aqui ele vai iniciar, né, uma viagem. Nós vamos deixar o restante para a próxima aula. E é muito interessante. Aqui esse livro vai trazer um esclarecimento sobre esse mergulho dentro das sombras de si mesmo, além de trazer um esclarecimento sobre
o mergulho na própria sombra da espiritualidade, né? A parte que tem essa parte tão falada, né? Que a gente tanto fala, essas zonas. E a gente tanto fala, mas pouco tem os detalhes, né? Então, eles vão falar aqui. Tá certo, pessoal? Então, eu vou deixar aqui e até a próxima a gente retoma.